Eu não acho que eles vão barrar uma dosimetria. Eu acho que vai haver um PL da dosimetria. Eu não sei se o resultado final desse texto do Senado vai ficar tão benéfico para os golpistas quanto a primeira versão, mas eu acho que esse pedaço dos outros criminosos deve ser corrigido, porque não é de interesse nem da própria direita que isso permaneça assim, né? Então, isso evidencia, além de uma falta de decoro, talvez, né, em pensar numa coisa dessas. Talvez a palavra não seja decoro. Vou usar decoro. Um problema de latim tem a ver com essa discussão de republicanismo que a gente estava tendo. Mas também um despreparo desesperador, né, gente? Prepara um texto dessa importância e não percebe. Nossa senhora, eu não costumo falar essas coisa feia. Eu não costumo falar essas coisas não, mas de repente saiu aqui. A Câmara está passando um vexame que até o Senado está parecendo um Senado romano, republicano, comparado com a Câmara. A Câmara está protagonizando espetáculos assim lamentáveis. Eu nunca tinha visto um negócio desses de cortar transmissão, expulsar. Isso a gente via, sei lá, porradaria na Câmara coreana, né? A gente via essas coisas assim, cara, no Oriente, no Extremo Oriente, assim. Cara, a gente está vendo coisa que a gente nunca viu, e presidente fraco, e fazendo lambança pequena, coisa de amador, entendeu? Os ânimos sempre exaltados, saindo no braço, entendeu? Tomando decisões que são anuladas depois por outro poder. Os amadores estão no poder ali. Isso aqui é estranho, né? Falar em centrão e falar em amadorismo. Tem, é claro, a turma tem a tensão pré-eleitoral, tem parte do centrão querendo o voto dos conservadores, voto conservador, que costuma votar em bolsonarista. Tem, evidentemente, também esse negócio centrônico de querer agradar todo mundo, porque eles têm que se reproduzir na presidência e nas comissões, nas mesas do Senado e da Câmara, entendeu? Então é o seguinte, eles só ficam lá se conseguirem satisfazer todo mundo. Gregos e troianos e tebanos, entendeu? Agora tem uma pressão forte em cima do Mota esta semana, para dar andamento aos casos Ramagem e Eduardo Bolsonaro, já que houve um desfecho com o caso Zambelli, mas reportagem se eu não me engano, foi do Valdo Cruz, no G1 que eu vi, indicando que tanto o Eduardo quanto o Ramagem também vão renunciar, vão usar o precedente completo, vão copiar. No caso do Eduardo, é diferente porque ele não tem uma condenação transitada em julgado, embora ela deva vir em algum momento. Mas no caso do Ramagem é muito parecido com o da Zambelli, porque ele, assim como ela, tem uma condenação transitada em julgado e é um foragido da justiça, né? É uma situação mesmo de um foragido com uma pena, né? O que o Valdo, se eu não estou enganada, foi ele, que falou que os dois também devem renunciar aos seus mandatos. E isso dá uma limpada nesse passivo, nesse pedacinho, né, do passivo do Hugo Mota, né? Porque aí, mal ou bem, tirou esses 4 casos mais ruidosos da pauta. Não do jeito que ele queria, mas tira da pauta, dá para seguir para a próxima pauta. A próxima pauta do Congresso é emenda, é orçamento. Na verdade, não é emenda, é orçamento. Orçamento de 2026. É que eles só estão preocupados mesmo com a parte da emenda, né? Então, essa é a briga que vai ser travada ainda. E aí volta o executivo para a cena, né? Porque a briga ficou concentrada muito no legislativo com o judiciário a semana passada, e agora o executivo volta para a cena. Mas Lula... Então, talvez a mais fraca, né, Christian, dos 3 poderes, talvez a mais fraca seja a do executivo. O que está acontecendo você tinha um modelo de governabilidade que funcionava até 2014, 15, de presidencialismo de coalizão com dominância do executivo, né? O executivo tinha os meios de conseguir, o presidente, digamos, não digo impor, né? Porque impor é muito forte, mas assim, conseguir cumprir uma certa agenda dele sobre o Congresso por causa dos mecanismos orçamentários e de distribuição de pastas na esplanada, nos diversos ministérios, né? Isso é uma coisa comum, isso não tem nada de corrupto em si mesmo, isso aí é uma espécie de parlamentarismo dentro do presidencialismo. Você tem que montar uma coalizão para conseguir governar. Até aí morreu o Neves, que não era o Tancredo. Então, o que acontecia? Esse modelo foi para o saco com a Lava Jato também, porque com a Lava Jato o que aconteceu? Com a Lava Jato, o Centrão resolveu dizer: meu Deus do céu, não posso ficar dependendo de presidente para me salvar aqui, o judiciário vai me engolir.
Então, o que foi que eles fizeram? A gente tem que tomar a presidência, tá? Fez o impeachment da Dilma, tomar a presidência para poder ter controle do PGR, da polícia, né? Para tentar segurar o judiciário. E, de fato, o Michel Temer fez lá uma aliança na época com o Gilmar Temer, o Gilmar desmontou peça a peça, né? Nomeou a Raquel Dodge, foi desmontando ali peça por peça a Lava Jato. Por isso que eu acho engraçado quando falam que o Bolsonaro matou a Lava Jato, não sei quem matou a Lava Jato, que o Aras matou a Lava Jato. Isso aí ele simplesmente botou o tampa em cima do caixão, mas o bicho já estava morto no tempo do Temer. Ele só não ressuscitou a Lava Jato, já estava morta. Então o que acontece? O Centrão ali botou na cabeça o seguinte: a gente tem que ter o poder orçamentário do lado para poder resistir, a gente poder se reeleger sem precisar dar voto pro Executivo, e ao mesmo tempo a gente tem que peitar o Judiciário, para a gente poder se autorreproduzir em eleições. Agora imagina você tem fundo partidário, que já é do tamanho de um bonde. Quer dizer, um bonde não, um transatlântico. E você tem ainda as emendas impositivas, né? Que você fica. Então, se você não está na política, essa condição de concorrência com esse pessoal é quase impossível você ganhar na eleição desse pessoal. Então você vai constituindo uma oligarquia. A gente pode chamar isso de um projeto oligárquico que é gestado dentro do Congresso. Tá? Agora, o que acontece? Eles conseguiram do Executivo, botar o Executivo numa posição dependente, de alguma maneira, mas não conseguiram ainda dar um chega para lá no Judiciário. Então, o Centrão conseguiu metade do sonho, digamos assim. Entendeu? Então, o que acontece? A gente fica discutindo a brigalhada com o Supremo, que são os grandes dois atores, porque o Supremo não quer abrir mão do poder que adquiriu no tempo, né, com o Mensalão e com a Lava Jato. O Centrão não quer abrir mão do que ele conseguiu agora, depois, com a Lava Jato e com o governo Bolsonaro, né, que botou tudo na mão do Centrão. E o Lula está tentando recuperar algum terreno, do grande terreno que foi perdido, né, sobre o controle da agenda legislativa há mais de 10 anos, né, que começou a perder desde a Dilma, depois com o Bolsonaro. Então, o poder que está mais atrás mesmo ali, tentando, eu chamo isso de judiciarismo de coalizão, né? Aproveitando que o Supremo também está brigando com o Congresso, é tentar na rebarba diminuir as perdas ali, né? Tentar usar essa coisa de segurar as emendas, e aí se está jogando a Polícia Federal em cima do Centrão, também já não sei. Sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.